Beleza, galera. Passou alguns dias aí que eu estou em mãos aqui com o Bezels W09 e nesse vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo aí entre o Mi AirDots, que é esse rapazinho aqui da Xiaomi, comparado com o nosso Bezels W09 da Bezels. Se você está em dúvida com relação a qual Airphones comprar em 2020 abaixo de R$ 120, esse vídeo aqui é para você. Meu nome é Bruno e sem mais demora, simbora aqui para o comparativo. Pronto, estamos aqui no site do AliExpress para fazer um comparativo rápido com relação aos detalhes, né, entre um aparelho e o outro aparelho, para vocês terem uma ideia. Hoje o Bezels W09 ele está pelo menos aí uns R$ 40 acima do valor que eu paguei quando eu comprei ele mais ou menos uns 2 meses atrás, né? Mais ou menos, 2 meses, tem uns 40 dias por aí que eu recebi, passando mais uns dias aqui agora, são quase, não é 60 dias, mas dá uns 50 dias por aí do prazo que eu recebi ele, 40 dias, mais o período que eu estou fazendo os testes com ele aqui, tem mais ou menos uns 10 dias. Então, na questão aqui dos detalhes, o que é que a gente tem aqui de informação com relação à marca Bezels com relação ao modelo W09, né? Ele tem os controles nos dois fones, né, no lado direito e no lado esquerdo, controles por toque. O estilo dele é gancho de ouvido, ele não é intra-auricular, ele é diferente. Então, se você for olhar aqui, por exemplo, no tipo do aparelho para conexão no ouvido, né? O estilo de encaixe na orelha, ele não é intra-auricular, ele é gancho de ouvido, ou seja, ele é muito parecido com aqueles earphones da Apple e segundo os outros earphones que saíram aí no mercado copiando o modelo da Apple, mas ele é muito parecido. O tipo de conexão dele é Type-C, ou seja, é um carregamento um pouco mais rápido do que aqueles padrões micro USB. Um grande diferencial que ele tem é que ele é à prova d'água. Ele tem microfone embutido, embora aqui venha falando que não tem, mas ele tem sim microfone embutido dentro dele. Lógico que não vai ser um microfone para você estar fazendo chamadas com qualidade HD em super estéreo. Mas eu fiz testes fazendo ligação telefônica para algumas pessoas e as pessoas conseguiram me ouvir claramente, sem o som abafado, sem cortar, sem nada. Eu já vi alguns vídeos no YouTube aí, o pessoal falando que ele não é bom para ligação. Eu não sei por que essas pessoas tiveram esses problemas, talvez seja uma questão de versão, mas esse que eu recebi para fazer ligação por ele, né, escutando a pessoa e também falando, é super tranquilo. Qual é a grande diferença que eu senti dele na questão da usabilidade comparando com esse outro aqui, que é o Mi AirDots? Vou pegar aquele aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui é um modelo branco, é intra-auricular, já é diferente do outro, né, que não é gancho de ouvido. E a grande diferença que eu senti em utilizar em grandes distâncias, assim 8 metros, 10 metros, de onde o meu telefone estava, é que no Bezels ele não tem perda de conexão. Ou seja, o lado esquerdo não se perde com relação ao lado direito e a comunicação deles dois com o celular também não teve interrupção. Eu fiz isso alguns testes aqui em casa, deixei o telefone na cozinha, fui para uma distância mais ou menos entre 8 e 10 metros e não vi nenhum problema com o som rodando, ou seja, usei o Deezer, usei o Spotify, usei músicas que estavam no meu celular, né, tocando, e em nenhum momento houve interrupção com relação a isso. Então essa é a grande diferença dele. A outra coisa também que ele é diferente do Mi AirDots é que para chamadas de voz ele dura até 6 horas com essa bateria que ele tem. Com relação ao carregamento, o carregamento dele é mais ou menos entre 1 hora e meia e 1 hora e 50 minutos para poder deixar a base dele totalmente carregada. E essa base dá para você usar ela aí dependendo do teu uso diário. Vamos supor, se você chega a utilizar ele em uma média aí de 4 a 5 horas por dia, você vai conseguir carregar ele aí pelo menos umas 8 vezes sem precisar carregar de novo aí a caixinha. Pelo menos nos testes que eu fiz aqui, eu consegui deixar ele funcionando sem precisar dar carga de novo na caixa por mais ou menos aí 2 semanas. Lógico que eu não cheguei a usar ele todos os dias 5 horas,
ou 4 horas assim direto. Eu usei um pouco menos. Mas nos dois primeiros testes que eu fiz com ele, eu cheguei a utilizar ele e a bateria durou exatamente o que o fornecedor promete, entre 4 e 5 horas, enquanto o Mi AirDots só dura no máximo, comigo aqui fazendo alguns testes, ele só durou entre 3 horas, 2 horas e meia até 3 horas eu já tinha que colocar ele para carregar de novo. Então isso é um grande diferencial do Bezos. Com relação ao Mi AirDots, na questão aqui dos detalhes dele, ele é intra-auricular, né? Ele não é de gancho auricular, é diferente. Ele vai bem dentro do ouvido mesmo e fica encaixado. Com relação ao som do Mi AirDots, comparando com o Bezos, o som do Mi AirDots ele é um pouco melhor, ele é um pouco mais alto, você consegue identificar um pouco mais de grave e um pouco mais de agudo. No caso do Bezos, quase que eu não consigo identificar os graves nele, e nem os agudos, mas em compensação, o som do Bezos é um pouco mais equilibrado, ele não é estourado, feito o Mi AirDots quando você aumenta um pouco o volume dele. No caso do Bezos, eu deixo ele no volume máximo, não me incomoda, a altura do som é ok para essa faixa de aparelho. Ele não tem distorções nos instrumentos, né, que você escuta nas músicas. Você consegue ouvir bem, nítido, o som cristalino, mas eu senti um pouquinho de ausência de graves nele. Poderia ter um pouquinho mais de grave nele para poder fechar com chave de ouro nessa faixa de preço. Mas nada também que impeça a usabilidade, nem vai tirar a experiência de uso do equipamento com relação a isso, porque ele não vai ter um pouco mais de grave ou um pouco mais de agudo. Em compensação, no caso do Bezos, eu senti uma diferença que eu não vi muito no Mi AirDots. Em algumas situações aí de música ou em alguns efeitos sonoros, a impressão que eu tenho com o Bezos é um pouco semelhante que eu tenho com o meu fone da Logitech. Ou seja, é como se eu conseguisse identificar de onde está vindo o som. Se está vindo da lateral, se está vindo de trás, se está vindo da frente. Essa sensação eu não tive com o Mi AirDots. Eu não sei se o Bezos tem alguma outra coisa de diferente lá nos seus falantes, né? Inclusive lá no site do Bezos, se você vier olhar aqui na parte de detalhes, ele não fala nem qual é os milímetros das caixas sonoras internas que ele tem, né? E inclusive aqui no site da Xiaomi, no Mi AirDots, você tem aqui informando que ele tem 7,2 milímetros. Não aqui nesse site, mas se você entrar no site oficial da Xiaomi, você vai ver que a questão lá dos falantes internos do fone de ouvido é de 7,2 milímetros. Mas eu não tive essa mesma sensação que eu tive com o Bezos. Ele também é Bluetooth 5.0, mas na questão da usabilidade a gente nota uma diferença bastante perceptível com relação ao Bezos. O Mi AirDots, quando você vai se afastando um pouco mais do telefone, mais ou menos ali entre 8 metros e 10 metros, pelo menos esse que eu tenho aqui, tá, gente? É a experiência pessoal minha. Às vezes acontecia do fone esquerdo se perder com o direito, ou até mesmo os dois se perderem com o telefone, ou em alguns momentos a música ela dava uma cortada e depois ela voltava só num lado, depois ela voltava no outro. Isso acontece muito no Mi AirDots, mas no Bezos isso não aconteceu. Das únicas vezes que eu percebi alguma coisa assim relacionado a ele parar de tocar a música, mas foi coisa de menos de um segundo, foi em algumas situações que eu estava na rua, andando, em lugares que tinha algumas interferências aí de sinal Bluetooth, né? Muita gente usando equipamento. Aconteceu somente uma vez de ele tá com a música tocando, ele dá uma parada e volta assim já de imediato. Quase você não percebe, mas você nota que ele dá um trancozinho e volta. Mas isso nos dois fones, não foi dando um trancozinho em um fone, depois no outro, e depois ele tentando sincronizar o áudio novamente entre os dois. Isso não aconteceu com ele. Já no Mi AirDots isso acontece. A questão do carregamento do Xiaomi. 1 hora e meia para carregar ele completamente. Quanto tempo você consegue utilizar ele sem precisar carregar de novo? Aí vai depender da quantidade de vezes que você utiliza ele e a quantidade de horas. Mas, por exemplo, o Bezos, eu passei com ele um tempo testando e um tempo também com o Mi AirDots. O Mi AirDots eu tive que carregar ele antes do que a base do Bezos. Então, para mim, foi uma surpresa o Bezos custando um pouco menos, mas ter um pouco mais de autonomia de bateria com relação ao Mi AirDots, né? O Mi AirDots ele fala que é 4 horas aqui para poder você utilizar escutando músicas. O codec dele é do tipo ACC, né?
E no caso aqui do Bezos, a gente tem mais ou menos aqui um tempo de carregamento de até 1 hora e 50 minutos. E o tempo que ele vai durar ali para utilização de cargas é até de 25 horas que ele fala, né? Se você vai utilizar ele e vai colocar de novo na base para ele carregar, ele fala que você consegue uma autonomia aí até de 25 horas para fazer carregamento. Então, se você for fazer uma base aí, ele vai durar 5 horas e você quer saber quantas vezes ele vai conseguir durar ali sem você dar uma carga de novo na base dele, é só pegar as 20 ou 25 horas e dividir por um período aí de 5 horas. Ele fala que tem uma autonomia aí também para ligação de 6 horas, mas para escutar música é 5 horas. Então você pega isso aí e divide. Divide aí pela quantidade de horas que você usa ele em média, que você vai saber mais ou menos quantas vezes aquela basezinha vai conseguir dar carga. E em standby ele dura até 150 horas. Aqui no caso do MierDots eu não tenho essa informação, mas ele fala aqui que para trabalhos, né, com a case, ela chega a durar aí 12 horas, ou seja, quase que a metade do tempo lá do Bezos. Cancelamento de ruído, a Xiaomi não tem isso, né, nessa linha mais básica de entrada. E também aqui no Bezos você não vai encontrar também um cancelamento de ruído muito efetivo para poder você estar fazendo ligações aí, estar falando com eles. Se tiver muita gente do seu lado conversando, provavelmente essas conversas paralelas elas vão entrar também no áudio, né, que vai ser transportado para a pessoa que está ouvindo você do outro lado. Mas, em suma, na questão das construções aqui, eu acho a caixinha do Xiaomi uma construção um pouco melhor do que a do Bezel, né? Porque a do Bezel ela é praticamente Black Piano. Então, Black Piano ela gosta de marcas de dedo e gosta de arranhões também. Só que nesse caso aqui eu ainda não tive nenhum arranhãozinho nessa caixinha. Marcas de dedo a gente tem, mas quando dá uma limpada ela fica brilhando como se ele tivesse vindo da caixa, retirado agora assim que você recebe o produto. Então, na questão de qualidade, em utilização aqui para colocar os fones e guardar, eu prefiro o Bezos, por quê? Porque o Bezos ele tem uma conexão magnética no fundo dessa caixinha aqui, que na hora que você solta aqui o fone, ele já encaixa perfeitamente e já começa a carregar aqui os fonezinhos. No caso da Xiaomi, a conexão aqui é um pouco diferente, né? Mas ele também tem conexão magnética. Só que a conexão magnética dele, se você não tomar cuidado na hora de encaixar aqui, o fone continua ligado. Então, ao invés de ele começar a carregar, ele vai começar a consumir bateria. Agora é que os dois pararam de piscar e estão com a luz vermelha aqui indicando que os fones estão em carregamento. Então, se você não verificar direito aqui esse encaixe, no caso do MierDot, se você não encaixar aqui direito o MierDots na caixinha, você pode ter problemas com relação ao carregamento dele. Então, nesse aspecto aqui, eu prefiro o Bezos. Então, se eu fosse dar uma pontuação hoje para esses dois equipamentos, o Bezos e o Xiaomi Mi AirDots, se eu fosse fazer uma pontuação de 0 a 10, eu daria mais ou menos aí 8,5 para o Bezos de pontuação, questão de construção, questão de qualidade, questão de autonomia, aquilo que eu falei, às vezes a gente está com os dois fones no ouvido, eu não tenho problema de interferência de um perder a conexão com o outro. Comigo isso não aconteceu. Sempre funcionou todos dois de uma forma bastante consistente. Já o Mi AirDots, ele não consegue entregar isso, principalmente na hora de você tirar ele da caixa, dependendo de como você tira ele, se é a posição direita primeiro ou a esquerda, ele perde a sincronização, você tem que sincronizar manual, depois colocar ele na caixa, fazer todo esse processo. E no caso do Bezos, isso tudo é mais simples. Agora tem uma outra coisa interessante aqui no Bezos que eu vou mostrar para vocês agora. Pronto, pessoal, eu estou aqui com o meu computador emparelhado aqui com o smartphone, né, como vocês estão vendo aqui, e eu estou com a configuração do telefone aqui aberta. Você pode ver ali que no dispositivo Bluetooth eu não tenho nenhum dispositivo conectado agora com o celular, né? Como é que eu vou fazer para que o Bezos possa aparecer aqui nessa relação? Primeiro, eu vou tirar ele aqui dessa caixinha e vocês vão ver que ele vai aparecer ali com uma única conexão. Então, tirei aqui primeiro o lado direito, vou tirar o lado esquerdo e vou conectar aqui.
ele dá um bip em cada um dos lados, né? Se eu vier aqui no smartphone e pedir para atualizar, vamos lá. Ele ainda não encontrou, pronto, achou aqui agora. Então eu venho aqui, ó, Bezels Hancock W09, cliquei aqui, né? Já aparei ele aqui com o smartphone, ele deu um bip aqui, então tá tudo tranquilo com relação à conexão aqui dos dois. Eu vou minimizar essa tela aqui no celular, vocês podem ver aqui que eu estou com a tela dele aberta, né? Estou usando aqui um Xiaomi Mi 8 para fazer esse teste e vamos aqui para o aplicativo Deezer, vamos pegar ele aqui em Streaming. Eu tenho aqui alguns aplicativos para fazer streaming na TV, né? E também com a Mi Box e com o Chromecast. Se vocês quiserem mais informações sobre a questão aqui de streamings de séries, de filmes e até mesmo de fotos e vídeos que você tem no aparelho para a sua TV usando o Chromecast ou a Mi Box, coloquem aí nos comentários do vídeo que eu faço um vídeo específico sobre isso. Eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre o Emby, que é um software muito bom para você estar trabalhando aí com seus filmes, suas séries instaladas ou no seu computador ou através de uma Box TV. Funciona perfeitamente bem você fazendo espelhamento para a televisão. Eu posso fazer um vídeo para você sobre isso depois. Mas vamos lá, vamos abrir aqui o Deezer. Então estou abrindo ele aqui pelo celular. Vou esperar aqui ele carregar. Aqui eu já tenho algumas playlists salvas, né? Vou pegar essa playlist aqui, J-Pop. E aí, por exemplo, se eu quiser escutar uma determinada música aqui, eu clico nela. Vou diminuir aqui um pouquinho o volume, porque está um pouco alto. Mas a música, ela está tocando. Qual é o grande diferencial do Bezels com relação ao Xiaomi Mi AirDots? Pelo menos que eu acho. É a questão de você estar utilizando aqui o fone esquerdo e o fone direito. Por exemplo, se eu dou 2 toques aqui no direito, ele pausa a música, como vocês viram ali, tá? Eu dei 2 toques aqui do lado direito, ele pausa a música. Se eu der 2 toques de novo, ele libera a música para poder ela passar. Se eu der um toque e segurar por 1 segundo, ele vai pular essa música e vai para a segunda. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, já está na segunda música, tá vendo? Eu vou dar um toque, vou segurar aqui por 1 segundo. Tá tocando aqui a música, eu vou segurar aqui por mais 1 segundo. Ele já pulou para essa outra música aqui, ó. Ele está nessa aqui agora. Embora aqui no gráfico do celular esteja nessa segunda aqui, mas ele está na terceira. Isso é uma falhazinha aqui no programa TeamViewer, tá? Ele não deve ter atualizado aqui a tela ainda, mas ele já está tocando essa outra aqui. Se eu quiser voltar para a música anterior, o que é que eu faço? Eu vou aqui para o fone do lado esquerdo, seguro ele por 1 segundo, ele volta para o início da música, depois eu seguro ele de novo por 1 segundo e ele volta para a música anterior, tá vendo? Se a música já estiver tocando e ela passou dos 10 primeiros segundos do início da faixa, se você segurar esse botão aqui por 1 segundo, ele volta para o início da música. Se você segurar de novo por mais 1 segundo, ele volta para a faixa anterior. Isso já não acontece aqui. Aqui você só consegue pausar as músicas, você não consegue avançar ou voltar uma música com Xiaomi Mi AirDots, não. Então isso é uma coisa muito boa que eu achei do Bezels, além também dele ser a prova d'água. Então, se você tiver, por exemplo, andando com ele e começar a chover, você não vai ter problema de ter que correr para guardar o fone em algum lugar para ele não molhar. Isso não acontece, ele funciona de forma perfeita. Eu fiz um teste aqui essa semana, andou chovendo aqui em Petrolina, eu estava com ele no ouvido, eu me molhei um pouco, ele molhou também, mas está funcionando tranquilo, de boa, não entrou água internamente nele, nem manchou, nem sujou, não aconteceu nada. Ele continua funcionando normal, como ele veio para mim do AliExpress. Bom, pessoal, tem uma coisa que eu esqueci aqui de falar para vocês, é com relação ao assistente de voz. Esse fone, ele funciona para chamar o assistente de voz sem nenhum problema. Eu preciso só dar 2 toques do lado esquerdo
o assistente de voz estiver configurado para o Google ou para a Alexa, ele já entra direto. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui na música, mas ele também funciona pausando a música, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na música, vou dar 2 toques aqui, ó. Ele está perguntando aqui para eu completar a ação usando o Google ou a Alexa. Vou usar aqui o Google. Qual minha agenda para hoje? Pronto, ele está aqui me dizendo que não conseguiu achar nada na minha agenda por enquanto, porque eu realmente não tenho nada na minha agenda. Vamos lá de novo. Como está o tempo hoje? Pronto. Aí vamos lá para mais um outro teste. Me conte as notícias. Pronto, já deu para vocês terem uma ideia que funciona. Na questão dos comandos de voz do Google, se eu não falar exatamente os comandos de voz que é configurado na AI dele, na inteligência artificial, ele não vai fazer, ele vai me trazer coisas totalmente diferentes. Mas esse fone aqui, se você der 2 toques do lado esquerdo e tiver configurado ou para o Google Assistant ou para a Alexa, ele vai fazer o comando de voz que você vai dizer aqui pelo próprio fone de ouvido. Então, pelos microfones ele vai captar o áudio que você vai falar e vai dar o comando de voz lá para o seu telefone. Isso é um outro ponto que eu não tinha mostrado aqui para vocês e que eu estou colocando aqui agora também para esclarecer isso. Então, com esse vídeo aqui, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação ao Bezel W09, se vale ou não a pena importar ele do AliExpress, pelo preço, né? E a qualidade e o que ele entrega. Então, tudo que o fabricante promete lá com relação a ele, você vai encontrar todos os pontos que eles colocaram lá e ele funciona de forma perfeita, sem nenhum problema. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.